Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa jornada através de um curso em milagres. Lembrando que essa jornada é para a libertação da nossa culpa e para a cura das nossas mentes. Então, hoje vamos falar sobre um tópico importante, que seria o fim do especialismo. A meta do especialismo foi o capítulo que nós acabamos de concluir, que é o capítulo 24. Estamos entrando no capítulo 25, que fala sobre a justiça de Deus. Então, no final do capítulo 24, Jesus lembrou que nós deveríamos olhar, viver aqui no mundo, usando os olhos de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo, ao invés de nos sintonizarmos com o ego, que, como nós vimos, só valoriza o especialismo. Dizendo para nós que o especialismo é nosso amigo, quando nós vimos que o especialismo é exatamente o que nos aprisiona na jaula, na prisão do ego para sempre, nos trazendo dor, sofrimento e inferno. Então Jesus diz aqui, na seção 1 do capítulo 25, o elo com a verdade: o Espírito Santo serve ao propósito de Cristo em tua mente, de modo que o objetivo do especialismo possa ser corrigido onde está o erro. Então, no especialismo, nós nos focamos nos erros, nos defeitos dos irmãos, como nós já vimos, para o quê? Para nos sentirmos superiores. E nessa sensação, nessa comparação, nós nos diferenciamos dos nossos irmãos. E obviamente que nesta diferenciação, nós marcamos mais ainda o que é o paradigma desse sistema de pensamento da culpa, que é o quê? Que é a fragmentação, que é a separação. Então Jesus aqui, continuando a falar do Cristo, ele lembra, nesse início do capítulo, que o Cristo habita em nós. Porém, o Cristo não habita em um corpo. Então, onde o Cristo habitaria? Então, se nós reconhecermos que nós somos parte da unicidade, que nós somos parte do céu, na realidade nós estaríamos conectados a uma luz maior. E para manifestar o Cristo em nós, nós poderíamos manifestar essa luz que compreenderia, que iluminaria os nossos irmãos. Inclusive, nesse capítulo, Jesus lembra que nós temos o céu dentro de nós e a nossa função é mesmo de servir de luz do mundo para os nossos irmãos que estão na escuridão. Então Jesus lembra aqui que como pode manifestar o Cristo em ti, exceto olhando para a santidade e vendo-o lá. Então, para manifestar o Cristo, eu tenho que reconhecer que eu tenho Cristo em mim. Agora ele diz, para você reconhecer que tem o Cristo em você, eu tenho que antes reconhecer que ele existe no meu irmão. Então ele diz, a percepção te diz que tu te manifestas no que vês. Então, aquilo que eu vejo no meu irmão é como eu me manifesto. Essa é a lei da percepção. Nesse capítulo, Jesus está se aprofundando na lei da percepção, que a gente já conhece, que a projeção gera a percepção. Então ele diz, e tens que ver o teu irmão como a ti mesmo, emoldurado no seu corpo. Então, se eu vejo o meu irmão, se eu acredito que o meu irmão está emoldurado num corpo, eu verei o pecado, e no qual ele vai estar condenado e eu também. Se eu o vejo estabelecido na moldura da santidade, o Cristo nele proclama que ele é como tu. Então, vendo Cristo no meu irmão, este Cristo vai mostrar a mim mesmo, olha, você é como ele, tão santo quanto ele. E por que isso é importante? Porque é isso que desfaz o especialismo. Então ele diz, a percepção é uma escolha do que queres ser. Ela escolhe aonde pensas que está a tua segurança, de acordo com a tua decisão. Então, a nossa percepção, ela apenas confirma os nossos desejos, as nossas intenções, a que propósito eu tenho. E o propósito vem a que sistema de pensamento eu estou servindo, se é de Deus ou de Espírito Santo. Então, ela te revela a ti mesmo como gostarias de ser. E ela é sempre fiel ao teu propósito. Então não tem jeito, aquilo que eu vejo lá fora é espelho daquilo que eu tenho dentro. Então, e Jesus lembra o seguinte, que já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Então, como nós nos vemos dessa forma, então o céu, que na verdade seria o estado do absoluto, o reino, também se manifesta como algo separado. Mas não que isso seja na verdade, a verdade. Mas para o elo que te foi dado, que seria o Espírito Santo, que nos faz o elo com a verdade, para poder nos unirmos à verdade, para que ela chegue a nós, nós temos que ter algo que a gente compreenda. Então Jesus lembra o seguinte, por mais que nós intelectualmente possamos reconhecer e aceitar que nós fazemos parte da unicidade,
Como ainda existe uma parte da nossa mente que está investida da diminuta e louca ideia de que nós somos separados de Deus, fica difícil nós experienciarmos esta unicidade. Então Jesus diz assim: o Espírito Santo liga a outra parte, o diminuto e louco desejo de ser separado, diferente e especial, com o Cristo, para fazer com que a unificação fique clara para o que é realmente um. Então, o que ele está lembrando? Que é papel do Espírito Santo usar uma linguagem apropriada para nós que ainda acreditamos no dualismo, para nós que ainda acreditamos nas ilusões. Então, ele vai nos conduzir para experienciar a unicidade. Então, Jesus lembra que nesse ponto nós somos mais seguidores do que o Espírito Santo, do que propriamente os autores da nossa própria unicidade, no sentido de que nós ainda precisamos dele. Então ele diz, e ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões. Então lembramos que nós vimos no nosso último encontro. Sobre o prisma do especialismo, eu me vejo diferente do meu irmão. Né? E se eu me vejo diferente do meu irmão, vai ser muito difícil eu experienciar unicidade. Então, o Espírito Santo vai usar tudo que tem aqui para nos ensinar a fazer este caminho de volta, este caminho de reconhecer que não existe esse especialismo, que não existe essa diferença entre nós. E sim, apenas que todos somos iguais e todos somos um. Então Jesus diz o seguinte: tudo isso pode ser muito simplesmente reduzido ao seguinte, o que o Espírito Santo nos ensina. O que é o mesmo não pode ser diferente. Então, se nós somos o mesmo Filho de Deus, então nós não podemos ser diferentes. E o que é uno, uma coisa só, não pode ter partes separadas. Então, o Filho de Deus é o Cristo, é um só. E, portanto, essas partes separadas, esses fragmentos que todos nós somos aqui, todos esses fragmentos que fazem parte do mundo das ilusões, na verdade, eles são um só. E o especialismo foi a diminuta e louca ideia de que nós queríamos ser diferentes da unicidade e especiais, que foi todo o nosso problema. Foi toda a questão de nós termos acreditado que nós pecamos contra Deus e hoje nós vivemos escravos de um sistema de pensamento cujo propósito é nos manter no inferno. Então vamos lembrar no dia de hoje disso, né? Que o especialismo não faz sentido. A única coisa que faz sentido é que todos somos um só. E é para isso que o Espírito Santo habita na nossa mente certa, para nos fazer ver, voltar a nossa percepção sana, a percepção inocente e a percepção verdadeira de que todos somos um e somos o Cristo. É isso aí, pessoal. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.